Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, 1860, 1, parte C. As Pedras de Java. Bruxelas, 9 de dezembro de 1859. Senhor Diretor, li na Revista Espírita o fato relatado por Ida Pfeiffer sobre as pedras caídas em Java, na presença de um oficial superior holandês, com o qual estive muito ligado em 1817, pois foi ele quem me emprestou as suas pistolas e serviu de testemunha em meu primeiro duelo. Chamava-se Michiel de Maastricht e tornou-se general em Java. A carta que relatava o fato acrescentava que essa queda de pedras na habitação isolada do distrito de Cheribon não durou menos de 12 dias sem que as sentinelas postas pelo general tivessem algo descoberto, nem ele também durante todo o tempo em que lá ficou. Essas pedras, formadas de uma espécie de pedra-pomes, pareciam criadas no ar, a alguns pés do teto. Com elas, o general mandou encher vários cestos. Os habitantes vinham buscá-las para fazer amuletos e mesmo remédios. Este fato é muito conhecido em Java, pois se repete com muita frequência, sobretudo a cusparadas de Siri. Várias crianças foram perseguidas à pedrada em campo raso, sem serem atingidas. Dir-se-ia que os espíritos fascistas se divertiam em amedrontar as pessoas. Evocai o espírito do general Mejius, talvez ele vos explique o fato. O Dr. Van Niekerkhoff, que durante muito tempo morou em Java, confirmou-me, como vos afirmo, que vossa revista torna-se cada dia mais interessante, mais moralizadora e mais procurada em Bruxelas. Aceitai. Jorba. O conhecido caráter da senhora Ida Pfeiffer, o cunho de veracidade que marca todos os seus relatos, não nos deixam nenhuma dúvida sobre a realidade do fenômeno em questão, mas compreende-se toda a importância que ela já vem juntar-se à carta do senhor Jorba, pelo depoimento da principal testemunha ocular encarregada de verificar o fato, e que não tinha o menor interesse em fazê-lo acreditado, se o tivesse reconhecido falso. Em primeiro lugar, a natureza esponjosa dessa chuva de pedras poderia fazer atribuí-la a uma origem vulcânica ou aerolítica, e os céticos não deixariam de dizer que a superstição havia tomado o lugar de um fenômeno natural. Se não contássemos senão com o testemunho dos javaneses, a suposição seria fundada, e as pedras, caindo em campo raso, viriam sem dúvida em apoio dessa opinião. Mas o general Mejius e o Dr. Van Niekerkhoff não eram malaios e sua afirmação tem valor. A essa consideração por si só muito forte, é preciso acrescentar que as pedras não caíam somente em pleno ar, mas no quarto onde parece que se formavam, a alguma distância do teto. E o general quem o afirma. Ora, imaginamos que jamais se tenham vistos aerólitos se formarem na atmosfera de um quarto. Admitindo a causa meteorológica ou vulcânica, o mesmo não se poderia dizer das cusparadas de Siri, que os vulcões jamais vomitaram, pelo menos de nosso conhecimento. Afastada essa hipótese pela natureza dos fatos, resta saber como tais substâncias puderam ser formadas. Encontraremos sua explicação em nosso artigo do mês de agosto de 1859, sobre o mobiliário de além-túmulo. Correspondência. Toulouse, 17 de dezembro de 1859. Meu caro senhor,
Acabo de ler vossa resposta ao Sr. Oscar Commenton, cujo artigo havia lido. Se este folhetinista cético, atoleimado e trocista não se convenceu pelas boas razões que lhe destes, poderia pelo menos reconhecer em vossa resposta a urbanidade do estilo, totalmente ausente da sua prosa. As digressões insossas com que tinha temperado as evocações me pareciam do espírito maligno. Os lamentos com que se referia aos 2 francos que havia custado a sonata bem mereciam que a sociedade lhe votasse em um socorro de 2 francos. Pensai bem, meu caro senhor Allan Kardec, pois sou um espírita por demais ardente para ter deixado sem resposta um artigo em que era citado e posto em causa. Por minha vez, escrevi também ao senhor Oscar Commenton, no dia seguinte à recepção de seu jornal, e ele recebeu a seguinte carta. Senhor, tive o prazer de ler vosso folhetim de quinta-feira. Variedades. Como me põe em causa, já que sou citado nominalmente, peço que me concedais permissão para tecer algumas considerações a respeito, que aceitareis, assim como aceitei as espirituosas digressões com que adornastes o relatório das evocações de Mozart e de Chopin. Que quereis gracejar com esse artigo humorístico? O espiritismo? Enganar-vos-eis redondamente se julgasseis causar-lhe o mais leve dano. Na França, a princípio faz-se gracejos, depois se julga e só se concedem as honras das piadas às coisas verdadeiramente grandes e sérias, livres de com elas concordar após o exame que merecem. Se o senhor Ludwig é tão ávido e interesseiro quanto quereis fazer crer, ele vos deve ser extremamente reconhecido por ter desquerido um folhetim de 11 colunas assegurar o sucesso de uma de suas modestas publicações. É a primeira vez que um artigo tão importante sobre o espiritismo é publicado num grande jornal. Por esse artigo um tanto tumultuado, vejo que o espiritismo já é levado em consideração por seus próprios inimigos. Dir-vos-eis confidencialmente que os espíritos nos alertaram que também se servem dos inimigos para o triunfo de sua causa. Assim, não tendes senão que vos manter em guarda, se não vos quiserdes transformar em apóstolo malgrado vosso. Não vedes no espiritismo mais que charlatanismo moral e comercial. Nós outros, futuros inquilinos do hospício, nele encontramos a solução de uma porção de problemas contra os quais a humanidade se debatia há muitos séculos, a saber, o reconhecimento raciocinado de Deus em todas as suas obras materiais e espirituais, a certeza da imortalidade e da individualidade da alma, provada pelas manifestações dos espíritos, a ciência das leis da justiça divina, estudada nas diversas encarnações dos espíritos, etc., etc. Se nos dessemos ao trabalho de aprofundar um pouco esse assunto, poderíamos ver que se acham acima de todos o sarcasmo e de todas as zombarias. Por mais que nos considereis sonhadores e alucinados, todos diremos em lugar do "é por si move" de Galileu. Todavia, Deus está lá. Rogo aceiteis, etc. Brian Dorrevale. Primeiro baixo da ópera cômica do Teatro de Toulouse, ex-pensionista do Sr. Carvalho. Observação. Não é de nosso conhecimento que o Sr. Oscar Commenton tenha publicado esta resposta, bem como a nossa. Ora, atacar sem admitir a defesa não é um combate leal.
Bruxelas, 23 de dezembro de 1859. Meu caro colega, venho submeter-vos algumas reflexões etnográficas sobre o mundo dos espíritos, com a intenção de corrigir uma opinião assaz generalizada, mas, a meu ver, muito errada no que respeita ao estado do homem após a sua espiritualização. Imagina-se erroneamente que um imbecil, um ignorante, um bruto, torna-se imediatamente um gênio, um sábio, um profeta, desde que deixou seu casulo. É um erro análogo ao de quem admitisse que um celerado, liberto da camisa de força, iria tornar-se honesto. Um tolo ficará esperto e fanático raciocinará, tão somente porque transpuseram a fronteira do mundo espiritual. Não é nada disso. Levamos conosco todas as nossas conquistas morais, nosso caráter, nossa ciência, nossos vícios e virtudes, à exceção dos que se prendem à matéria. Os coxos, os arolhos e os corcundas não mais o são, mas os velhacos, os avarentos e os supersticiosos ainda o são. Não é, pois, de admitir que ouçamos os espíritos a pedir preces, desejar que façamos as peregrinações que haviam prometido, e mesmo que se descubra o que haviam escondido, a fim de dá-lo à pessoa a quem o haviam destinado, e que a indicam exatamente estando ela encarnada. Em suma, o espírito que tinha um desejo, um plano, uma opinião, uma crença na Terra, quer vê-los realizados. Assim, Hahnemann exclamava: coragem, meus amigos, minha doutrina triunfa. Que satisfação para minha alma. Quanto ao Dr. Gall, sabeis que ele pensa de sua ciência, assim como Lavater, Swedenborg e Fourier, o qual me disse que seus alunos haviam truncado a sua doutrina, querendo ultrapassar a fase do garantismo, que ele me felicita por continuar. Nota explicativa 3. Johann Caspar Lavater, 1741-1801, teólogo e filósofo suíço. Nota explicativa 4. Emanuel Swedenborg, 1688-1772, pensador, naturalista e místico sueco. Nota explicativa 5. François-Marie Charles Fourier, 1772-1837, reformador social francês. Numa palavra, todos os espíritos que professam uma religião, uma idolatria ou um cisma por convicção persistem nas mesmas crenças até serem esclarecidos pelo estudo e pela reflexão. Tal é o móvel de minhas preocupações neste momento, e evidentemente é um espírito lógico que as dita, porque a uma hora não pensava senão em recolher-me ao leito e acabar a leitura do excelente opúsculo da senhora Henri sobre os piedosos preconceitos dos baixo-bretões contra as novas invenções. Continuando vossos estudos, reconhecereis que o mundo de além-túmulo nada mais é que a imagem daguerrotipada deste, que, como sabeis, encerra espíritos malignos como o diabo e maus como os demônios. Não é de admirar que as pessoas simples se enganam e interditem todo o comércio com eles, o que as priva da visita dos bons e grandes espíritos, menos raros lá em cima do que aqui embaixo, pois os há de todos os tempos e em todos os lugares. E estes só nos querem dar bons conselhos e nos fazer o bem, enquanto sabeis com que repugnância e com que cólera os maus respondem ao apelo forçado. Mas o maior, o mais raro de todos os espíritos, aquele que vem apenas
3 vezes durante a vida de um globo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, enfim, não obedece às evocações dos pneumatólogos. Vem quando quer. Spiritus flet ubi volt. O que não quer dizer que não envie outros para lhe preparar o caminho. A hierarquia é uma lei universal. Tudo é como tudo, aliás, como entre nós. O que mais retarda o progresso das boas doutrinas, que a perseguição não deixa avançar, é o falso respeito humano. Há muito tempo teria o magnetismo triunfado se o Senhor X e o Senhor N, em vez de darem o nome e o endereço das pessoas para referências, como dizem os ingleses, houvessem dito: quem é esse Senhor M que se esconde? Aparentemente um mentiroso. E esse Senhor J? Um farsista ou antes, um ser em que não se deve confiar, porquanto não se oculta nem se mascara senão para fazer mal e mentir. Hoje, que as academias finalmente já aceitam o magnetismo e o sonambulismo, primos e irmãos do espiritismo, é necessário que seus partidários se disponham a assumi-lo com todas as letras. O medo do que dirão é um sentimento covarde e mau. A ação de subscrever aquilo que se viu, que se crê, não deve mais ser considerada como um traço de coragem. Deveis, pois, persuadir vossos adeptos a fazerem o que sempre tenho feito, assinar. Jobar. Observação. Estamos perfeitamente de acordo em todos os pontos com o Sr. Jobar. Inicialmente, suas observações sobre o estado do espírito são perfeitamente exatas. Quanto ao segundo ponto, como ele, aspiramos ao momento em que a dúvida do que dirão não deterá mais ninguém. Mas, que quereis? É preciso levar em conta a fraqueza humana. Uns começam, e o Sr. Jobar terá o mérito de ter dado o exemplo. Ficai certos de que outros seguirão, quando virem que se pode pôr o pé de fora, sem ser mortido. Para tudo é preciso tempo. Ora, o tempo chega mais depressa do que pensa o Sr. Jobar. A reserva que temos na publicação dos nomes é motivada por razões de conveniência, pelo que não temos até o momento, senão que nos felicitar. Mas, enquanto esperamos, constatamos um progresso muito sensível na coragem de opinião. Diariamente, vemos pessoas que há bem pouco tempo ainda apenas ousavam confessar-se espíritas. Hoje o fazem abertamente nas conversas e sustentam teses sobre a doutrina, sem se preocuparem minimamente com os epitetos grosseiros com que as presenteiam. É um passo imenso, o resto virá. Eu o disse no começo, mais alguns anos e se verá uma nova mudança. Em pouco tempo, dar-se-á com o espiritismo o que se deu com o magnetismo. Até há bem pouco tempo, não era senão entre 4 paredes que se ousava dizer que se era magnetizador. Hoje é um título que honra. Quando estiverem perfeitamente convencidos de que o espiritismo não queima, dir-se-ão espíritas, sem mais receio do que se dizer frenologista, homeopata, etc. Estamos num momento de transição e as transições jamais se fazem bruscamente. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 2 de dezembro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata da sessão de 25 de novembro. Pedidos de admissão. Carta do Sr. L. Benardac, São Petersburgo, e da Sra. Eliza Johnson, de Londres, que pedem para fazer parte da sociedade como membros titulares. Comunicações diversas. Leitura de 2 comunicações dadas ao Sr. Boucher, antigo reitor da Academia.
médium escrevente, pelo espírito da duquesa de Longueville, a respeito da visita que esta última acaba de fazer como espírito a Port Royal de Campos. Essas duas comunicações são notáveis pelo estilo e elevação dos pensamentos. Provam que certos espíritos revêem com prazer os lugares onde viveram e experimentam o encanto da saudade. Sem dúvida, quanto mais desmaterializados, menos importância dão às coisas terrenas, mas alguns ainda se ligam a elas por muito tempo após a morte, parecendo continuar no mundo invisível as ocupações que tinham neste mundo, ou pelo menos tomando certo interesse por elas. Estudos. Primeiro, evocação do Sr. Conde de Bassans, de Richmond, falecido em junho de 1859, e que há mais de 10 anos professava ideias espíritas. Essa evocação confirma a influência de tais ideias sobre o despreendimento do espírito após a morte. Segundo, evocação da irmã Marta, morta em 1824. Terceiro, segunda evocação do Sr. Conde de R.C., membro da sociedade, retido em sua casa por uma indisposição, seguida de perguntas que lhe são dirigidas sobre o isolamento momentâneo do espírito e do corpo durante o sono, publicada neste número. Sexta-feira, 9 de dezembro, sessão geral. Leitura da ata da sessão de 2 de dezembro. Comunicações diversas. O Senhor de la Roche transmite notícias sobre notáveis manifestações ocorridas numa casa de Castelnaudary. Os fatos são relatados na nota que precede o relato da evocação ocorrida e que será publicada. Estudos. Primeiro, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, já evocado a 28 de outubro, mas que então havia escrito com muita dificuldade e prometer exercitar-se para escrever de modo mais legível. Dá curiosas explicações sobre a maneira empregada para se aperfeiçoar. Será publicada na primeira evocação. Segundo, evocação do espírito Castelnaudary. Manifesta-se por sinais de viva cólera, sem nada poder escrever. Quebra 7 ou 8 lápis, vários dos quais são lançados com força sobre os assistentes, e sacode violentamente o braço do médium. São Luís dá informações interessantes sobre o estudo e a natureza desse espírito, que, diz ele, é da pior espécie e está numa das mais infelizes situações. Será publicada com todas as outras comunicações relativas ao assunto. Terceiro, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Vicente de Paulo, pelo Sr. José. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, dando sequência ao trabalho iniciado pelos mesmos espíritos. A terceira, de Melanchthonnet, pelo Sr. Colin, e a quarta de um espírito que deu o nome de Miquel, protetor das crianças, pela Sra. Boyer. Sexta-feira, 16 de dezembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata. Admissões. São admitidos como membros titulares o Sr. L. Benarek, de São Petersburgo, e a Sra. Elisa Johnson, de Londres, apresentados a 2 de dezembro. Pedidos de admissão. O Sr. Forbes, de Londres, oficial engenheiro, e a Sra. Forbes, de Florença, escreveram pedindo para fazer parte da sociedade como membros titulares. Relatório e decisão adiados para o dia 30 de dezembro. Designação de 6 comissários que deverão revezar-se em serviço nas sessões gerais até 1º de abril, sem que haja necessidade de designar um deles para cada sessão. Terão, além disso,
a incumbência de assinalar as infrações que os ouvintes estranhos possam cometer contra o regulamento, por ignorarem as exigências da sociedade, a fim de advertir os membros titulares que lhes houverem dado cartas de apresentação. Por proposta do Sr. Allan Kardec, a Sociedade decide que doravante o Boletim da Sociedade será publicado em suplemento da revista, para que essa publicação não prejudique as matérias habituais do jornal. Em consequência dessa adição, cada número será aumentado de cerca de 4 páginas, cujas despesas correrão por conta da sociedade. O Sr. Lesourd propõe que, quando houver 5 sessões no mês, a quinta seja consagrada a uma sessão particular. Adotado. O mesmo membro também propõe que, quando um novo membro for admitido, seja oficialmente apresentado aos outros membros da sociedade, a fim de que não venha como um estranho. Adotado. O Sr. Thierry observa que espíritos sofredores muitas vezes reclamam o socorro da prece para lhes suavizar as penas, mas, como podem ser perdidos de vista, propõe que em cada sessão o presidente lhes lembre os nomes. Adotado. Comunicações diversas. Primeiro, carta do Sr. Jobard de Bruxelas, confirmando com detalhes circunstanciados o fato das manifestações de Java, relatada pela Sra. Heide Pfeiffer e publicadas na revista de dezembro. Ele as obteve do próprio general holandês, ao qual estava ligado e que era encarregado de vigiar a casa onde as coisas se passavam, sendo consequentemente testemunha ocular. Publicada neste número. Segundo, leitura de uma comunicação do espírito de Castelnaudary, obtida pelo senhor e pela senhora Forbes, ouvintes da última sessão. São fornecidos detalhes circunstanciados e interessantes sobre esse espírito, bem assim os acontecimentos que se passaram na casa em questão. Várias outras comunicações foram dadas sobre o mesmo assunto e serão reunidas as obtidas na sociedade e publicadas quando a série estiver completa. Terceiro, leitura de uma notícia sobre a senhora Xavier, médium vidente. Esta senhora não vê à vontade, mas os espíritos se apresentam a ela espontaneamente. Apesar de não estar em sonambulismo nem em êxtase, em certos momentos fica num estado particular que reclama maior calma e muito recolhimento, de tal forma que, interrogada quanto ao que vê, aquele estado se dissipa imediatamente e ela não mais vê nada. Como conserva uma lembrança completa, mais tarde poderá dar-se conta do que viu. Foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu irmã Marta, no dia em que foi evocada, e a descreveu de maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre a sua identidade. Na última sessão, ela também viu o espírito de Castelnaudary, vestindo uma camisa rasgada, um punhal na mão, as mãos ensanguentadas, a sacudir fortemente o braço do médium, durante suas tentativas para escrever. A cada vez que São Luís aparecia e lhe ordenava que escrevesse. Tinha uma espécie de sorriso embrutecido nos lábios. Depois, quando lhe falaram de prece, a princípio parece que não compreendeu, mas logo depois da explicação dada por São Luís, precipitou-se de joelhos. O rei de Canala lhe apareceu com a cabeça de um branco. Tinha os olhos azuis, bigodes e costeletas grisalhas, mãos de negro, braceletes de aço, um costume azul, o peito coberto por uma porção de objetos que ela não pôde distinguir bem. Esta aparência, disse ele, deve-se ao fato de, entre a existência anterior da qual falou e a última, ter sido ele soldado na França, ao tempo de Luís XV.
Era uma consequência de seu estado relativamente adiantado. Pediu para voltar entre seu povo, a fim de, como chefe, ali introduzir as ideias de progresso. A forma que tomou e a aparência meio selvagem, meio civilizada, são destinadas a vos mostrar, sob nova face, as que o espírito pode dar ao perispírito, com um fim instrutivo e como indício dos diferentes estados pelos quais passou. A senhora X ainda viu os espíritos evocados virem responder à evocação e às perguntas, que nada tinham de repreensível quanto ao seu objetivo, e a ordem de São Luís retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso. A maior boa-fé e maior franqueza deviam ditar as perguntas, nenhuma intenção dissimulada. Acrescenta o espírito interrogado a respeito pelo marido daquela senhora. Nos escapa. Jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos, pois assim o perdereis infalivelmente. Ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium, como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos, não chamados de se comunicarem, porque as pessoas deveriam ser sinceras, mas, desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar de algum modo o lugar que lhes deixavam. Enfim, viu o espírito do senhor Conde de R, sob a forma de um coração luminoso invertido, unido a um cordão fluídico que vinha de fora. Primeiro, disse ele, era para nos ensinar que o espírito pode dar ao seu perispírito a aparência que quiser, e depois porque poderia ter havido o inconveniente para a médium de encontrar-se frente a frente com um espírito encarnado, que tivesse visto como espírito desprendido. Mais tarde, esse inconveniente será diminuído ou desaparecido. Estudos. Evocação de Charlet. Segundo, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira, de Santo Agostinho, pelo Sr. José, explica a missão do Cristo e confirma um ponto muito importante, explicado por Arago, sobre a formação do globo. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira, de Joinville, que assina uma velha ortografia, Émile de Lois, pela senhora Rouet. Sexta-feira, 23 de dezembro de 1859. Sessão geral. Nota do tradutor 6. No original consta o ano de 1854. Torna-se evidente, porém, que é 1859. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 16 de dezembro. Pedidos de admissão. Cartas do Sr. Demarche e Suave. Negociantes em Paris, apresentados como membros titulares. Relatório e decisão adiados para a sessão de 30 de dezembro. Comunicações diversas. Primeira. Leitura de uma evocação particular feita pela senhora D.B., do espírito que por ela se comunicou espontaneamente na sociedade sob o nome de Paul Mifei, no momento em que ia reencarnar-se. Essa evocação, que apresenta um interessante quadro de reencarnação e da situação física e moral do espírito nos primeiros instantes de sua vida corporal, será publicada. Carta do Sr. Paul Netz sobre os fatos que determinaram a posse pelos cartuchos das ruínas do castelo de Vauvert, situado no bairro do Observatório, em Paris, no tempo de Luís IX. Disse que no castelo se passavam cenas diabólicas que cessaram desde que os monges ali se instalaram.
Interrogado sobre esses fatos, São Luís respondeu que deles tem perfeito conhecimento, mas que se tratava de charlatanice. Estudos. 1. Perguntas e problemas morais diversos dirigidos a São Luís sobre o estado dos espíritos sofredores. Serão publicados. Evocação de John Brown. 3 comunicações espontâneas. A primeira pelo Sr. José, assinada pelo Espírito de Verdade, contendo diversos conselhos à sociedade. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira sobre os espíritos que presidem as flores, pela Sra. D.B. Allan Kardec. Nota: a nova edição de O Livro dos Espíritos aparecerá em janeiro.